tudo bem? Aqui mais uma vez a professora Érica, né? A gente ficou aí uma semaninha sem conteúdo, aproveitando aí o feriado de Páscoa, né? Mas a gente tem que voltar com esse conteúdo. Então, hoje, tá? A gente vai dar dois módulos, duas unidades, a unidade 3 e a unidade 4. Tá bom? Então já vai abrindo o livro de vocês na página 343, referente à unidade 3, para a gente começar a falar um pouquinho sobre a nossa aula. Então, por enquanto que vocês vão abrindo o livro, eu vou aqui dar uma enroladinha, tá bom? Então, unidade 3, a gente vai falar sobre o solo, formação do solo, né? Agentes que danificam esse solo, né? Agentes erosivos. E na unidade 4, a gente vai fazer essa relação do solo e a saúde, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem da aula de hoje. Acho que já deu tempo de abrir o livro e a gente vai começar a nossa aula, tá bom? Então, olha só, a primeira coisa que eu preciso saber é por que o solo é tão importante, né? Então, boa parte dos nossos alimentos vem do solo direta ou indiretamente, tá? Então, quando a gente vai, por exemplo, comer aquela querida batatinha frita, a gente sabe que a batata frita, ela precisa, né? A batata frita não, a batata, ela precisa ser plantada no solo para depois ser colhida, né? Levada ali para suas distribuidoras até chegar na nossa casa, a gente picar e fazer uma batatinha frita deliciosa, tá? Mas quando a gente come bife com batata frita, a gente sabe que o bife vem do boi, né? Ou da vaca. E a gente não planta vaca nem boi. Mas eles precisam do solo também para poder conseguir se alimentar, crescer, desenvolver, para depois a gente abater, né? Ai, meu Deus, coisa horrível. Mas para a gente conseguir ali se alimentar também. Então, boa parte dos nossos alimentos, direta ou indiretamente, necessita desse solo, né? Por exemplo, o ciclo da água, ele também vai precisar do solo. Quando a gente tem um processo ali de infiltração para fazer os reservatórios, os lençóis freáticos, né? A gente vai precisar do solo para isso. As plantas precisam do solo, nós precisamos do solo. E aí, já que a gente falou de tanta importância aí do solo, a gente precisa entender como que esse solo se forma, tá? Então, o solo que a gente conhece hoje, ele foi formado há milhões de anos atrás, né? O tempo em que eu nem você estávamos aqui. Mas a crosta terrestre já estava formada ali e ela era formada por várias rochas. Essas rochas, a gente já tinha falado sobre isso lá no nas nossas primeiras aulas, né? Essas rochas, elas entravam em decomposição e a partir desse processo de decomposição foram se formando ali os solos, né? Os tipos de solos. Porque, na verdade, a gente vai perceber que tem vários tipos de solos diferentes. Durante esse processo aí, né, formado ali pelo processo erosivo aí dessas rochas, né, essas partículas, elas foram se misturando, né, se agregando com outros fatores. Foram se agregando com matéria orgânica, ou seja, né, restos vegetais, restos de animais, né, esses decompostos aí por micro-organismos, foram se incorporando com alguns outros minerais, né, que vieram de outras rochas, né? Tudo isso foi formando ali o solo. A gente teve uma parte, né, desse solo, uma parte desse solo ele também é formado por humus, tá? Humus é uma substância que é produzida ali pelas minhocas, né, pelos anelídeos. Então, essa minhoca ela é extremamente importante para o solo. Quando, né, ela vive lá dentro do solo. Então, quando ela vai penetrando o solo, ela vai formando buraquinhos. Esses buraquinhos facilitam a entrada de ar e de água, né, deixando esse solo ali, né, mais ventilado e menos encharcado, né? E essa minhoca, quando ela se alimenta ali, né, de pequenas substâncias, né, folhinhas que ela encontra no solo, ela produz o que a gente chama de humus, né, que enriquece esse solo, ok? E aí, com o tempo, a gente vai formando ali o solo, né, favorável para o plantio, para o crescimento de plantas, tudo bem? Aqui embaixo, a gente consegue ver toda essa formação que eu estou falando para vocês, ó. Desde o comecinho com a rocha mãe, então a rocha mãe vai ser aquela rocha, literalmente, mãe de todas as outras, tá? E todo o processo que eu contei para vocês, ó. Matéria orgânica, material orgânico em decomposição junto com humus, né? Até a gente chegar no que a gente encontra hoje. Aqui, galera, rocha mãe, horizonte C, horizonte B e horizonte A, tá? São as estratificações, são as formações, tá? Desse solo, tá bom?
Aí, nesse slide, a gente consegue ver exatamente o que eu falei para vocês, ó. Esse processo, ele pode levar milhares de anos para acontecer, motivo pelo qual devemos conservar os solos existentes. Porque se o solo que a gente tem hoje, né, demorou milhares de anos para poder ele ser formado, se a gente começar a degradar esse solo, vai levar milhares de anos para poder ele se recuperar, o que não é muito bacana, né? Por isso que a gente tem que conservar e preservar esse solo hoje, tá bom? E aqui mostra, né, dá essa continuidade aí, né, sobre a formação do solo. Quando a gente fala sobre o solo, eu citei vocês seres vivos, porque os seres vivos, eles dependem do solo, não só a gente, mas outros seres vivos. Então, a gente tem aqui, né, botei para vocês alguns animais que vivem no solo. Então, a gente tem a cetopeia, tem besouro, né, tem a minhoca, né? Então, esses animais, eles precisam, porque o solo não só dá alimento para eles, mas também dá abrigo, ou seja, a casa desses animais, tá? Mas a gente tem outros organismos que também dependem do solo, né? Então, a gente tem os fungos, nós temos as bactérias, né? Todos eles, em conjunto, ajudam a manter esse solo. Então, quando a gente fala sobre a questão do solo e seres vivos, né, o solo ele não só nos beneficia, mas ele também beneficia os outros animais, os outros seres que dependem dele para abrigo, para alimentação, ok? Aqui, inclusive, galera, a gente tem aqui, ó, a água sendo infiltrada, tá vendo? Para formar aí futuros lençóis freáticos. Então, olha só a importância desse solo. Então, vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre a composição do solo. A gente já tinha falado um pouquinho, mas a gente vai ressaltar essa informação. Então, eu queria que todo mundo pegasse o livro de vocês, tá? E acompanhasse, porque é importante marcar esses parágrafos, tá? O solo, galera, ele é composto pelo fragmento de rochas, tá bom? E outras substâncias, eu queria que vocês marcassem junto comigo, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro parágrafo. A maioria dos solos é formada por partículas de areia, argila e calcário, né, originadas de fragmentação das rochas, e de matéria orgânica, proveniente da decomposição de seres vivos ou de seus resíduos, como fezes, ou suas partes, como as folhas. Logo, podemos dizer que o solo é composto por uma parte mineral e uma parte orgânica, que é o humus. Continue marcando. A água e o oxigênio também estão presentes no solo e são essenciais para muitos seres vivos no solo. Por baixo da camada superficial do solo, encontramos fragmentos de rochas. Quanto maior a profundidade em relação à superfície do solo, maiores são os fragmentos de rochas. Na camada mais profunda da crosta terrestre, encontramos a rocha que deu origem ao solo, que a gente chama de rocha matriz ou rocha-mãe. Então, olha só, a gente vendo de baixo para cima, tá? Então, a parte mais profunda a gente vai encontrar aqui a rocha-mãe ou rocha-matriz. A fragmentação é maior, ou seja, a partícula dessa rocha-mãe é maior. Conforme a gente vai subindo, a gente vai tendo uma diminuição nessa partícula, tá? Então, esse solo ele vai ser composto por argila, calcário, areia, decomposição, né? A parte orgânica ali, decomposição de seres, vegetais, animais, né? E a parte mineral, que são essas substâncias que eu comentei com vocês. Tudo bem? E aí a gente divide, né? A gente classifica esse solo em 4. Então, a gente tem o solo arenoso, argiloso, humoso e calcário. Qual é a principal diferença entre eles? Principalmente a questão da permeabilidade. Professora, o que é permeabilidade? Permeabilidade é a capacidade da água conseguir infiltrar, né, de uma maneira fácil ou de uma maneira mais, dificultosa, tá bom? Então, cada um deles vai ter uma característica diferente e uma composição diferente também, tá? Então, o solo arenoso, ele começa na página 347, tá? Esse solo arenoso, ele retém pouca água, né? Ele também não tem muitos nutrientes, pois ele é muito poroso, né? E ele facilita o escoamento da água. Então, botei aí para vocês uma praia, porque lembra quando a gente vai na praia, né? Que a gente cava ali a areia, essa areia, né, desse solo arenoso, e a gente joga água, a gente tem um empoçamento dessa água? Não, porque assim que a gente joga a água já infiltra. Então, a gente tem o solo arenoso, ele é um solo completamente permeável, tá bom? Ele não tem tantos nutrientes assim. Então,
os animais, né, e os vegetais que vivem nesse solo arenoso, ele precisa ser adaptado para esse tipo de solo, tá bom? Vamos para o solo argiloso, a gente lembra logo da argila. Sim, porque ao contrário ali né, do solo arenoso, esse tipo de solo ele tem argila, né? Um dos componentes principais é a argila, por isso o nome, tá? Então, ao contrário ali da areia, a argila ela tem grãos bem pequenininhos e achatadinhos, e isso faz com que ele seja pouco permeável. Então, a gente tem aqui, ó, como eu mostrei essa imagem, né? Vai formando pocinhas, ela encharca com mais facilidade, tá bom? Obviamente que ele pode chegar ao momento de ressecar, e aí ele vai ficar exatamente assim, tá? Mas ele é pouco permeável, ao contrário ali do solo arenoso, tá bom? Vamos lá. Solo humoso, né? Então, o solo humoso ele tem muita matéria orgânica, né? É composto ele de matérias orgânicas, né? Principalmente vindo do processo de decomposição, né? Diferente ali da areia e da argila, né? Ele tem uma boa permeabilidade, né? Não é nem muito, nem pouco. Ele é bem permeável, tá? E o que é importante é que esse tipo de solo ele é rico em nutrientes, tá? Então, boa parte das plantas é utilizado, né? É importante a gente utilizar o solo humoso para para melhorar, né, para o crescimento das nossas plantas. Aqui a gente vê um monte de minhoquinha, porque a minhoca ela produz bastante humus, tá bom? Então, se você tem em casa a plantinha, pede para o responsável pegar a minhoquinha e botar lá na planta, porque ó, vai dar certo. Vamos para o solo calcário, né, que é o nosso último solo aí do nosso livro, tá? Esse solo ele não tem muito nutriente, tá? A partícula dele, né, é uma quantidade aí grande, né? Na composição a gente tem calcário, né, o que é levemente inadequado aí para as plantas. Esse tipo de solo a gente encontra, né, em solos mais desérticos, mas esse solo ele é importante porque tem como a gente fazer uma técnica chamada de calagem, tá? Isso está lá na página 348. A calagem é quando a gente utiliza esse solo calcário, tá? Para equilibrar a acidez de um solo. Então, se o solo está muito ácido, eu jogo o solo calcário, tá? E ele faz o equilíbrio dessa acidez do solo, tudo bem? Vamos passar aqui. E agora a gente vai falar sobre os processos erosivos, né? Então, o que é erosão? Erosão basicamente é o desgaste, né, transporte ou sedimentação dos solos, dos subsolos e das rochas. E isso pode acontecer com vários tipos de efeito. Esse processo pode acontecer por vários tipos de efeito. Pode ser a água, pode ser o vento, pode ser nós, seres humanos, né, os seres vivos. E a gente vai falar um pouquinho exatamente sobre isso, os tipos de erosão, tá? Então, eu vou marcar aqui para vocês porque ele dá uma descrição muito boa, né? E a gente vai ler juntos, tudo bem? Então, ó, o processo de degradação das partículas de rocha chamadas sedimentos é ocasionado pela ação do intemperismo, conjunto de processos químicos, físicos e biológicos que provocam o desgaste dos solos e das rochas. Então, esse processo erosivo é o intemperismo, tá? O transporte desses sedimentos ocorre pela ação da gravidade e dos elementos da superfície. Já a sedimentação, que a gente tinha citado isso lá no nosso último vídeo, na nossa última aula, a gente falou sobre sedimentação, principalmente da formação de rochas, tá? As rochas sedimentares, lembram? Né? Na decomposição das partículas dos ambientes erodidos. Aqui a gente tem uma foto muito clássica da erosão, tá? E a gente vai ver um pouquinho de cada uma delas. Vamos lá. Então, a primeira é a erosão pluvial. A erosão pluvial, galera, é causada pela água da chuva, tá? Isso marquem no livro de vocês, tá? Dica aí para que a titia tá dando. Vocês têm que marcar sempre, associar o nome com a causa, tá? Então, erosão pluvial causado pela água das chuvas, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, né? Vamos imaginar um morro ali cheio de vegetação. Quando chove, o solo encharca. Mas se eu retiro a vegetação, né, aquele solo, ele perde a capacidade de reter aquela quantidade absurda de água. E aí o que acontece? Ele desmorona. Tá? Isso acontece, infelizmente, muito em comunidades aqui do Rio de Janeiro, né? Então, a vegetação, ela segura
tá? Esse processo aí de excesso de água, por exemplo, das chuvas. Então, quando a gente tem esse desmoronamento, tá? Porque aconteceu um processo de erosão pluvial, tá bom? Então, ó, eu inclusive botei isso para vocês, ó. Quando os solos estão limpos, ou seja, sem vegetação, os efeitos da erosão pluvial são mais graves. E aqui a gente tem uma fotinho mostrando exatamente isso, tá bom? Vamos para a erosão marinha. Olha que imagem linda, mas isso aí é um processo de erosão, galera. Então, olha só, a erosão marinha, obviamente, que acontece, né, pela água do mar. Olha que difícil, muito complicado, a ciência é muito complicada, tá? E essa é a consequência desse tipo de erosão é a formação ali das praias, das paisagens costeiras, né, como as falésias aí que a gente está vendo. A erosão fluvial, tá? Ocorre, né, causada ali pela água dos rios, tá? E aí, a consequência disso é que ele muda o curso, né, desses rios ali em vales, né? Ele vai fazendo como se fosse um caminho, que é mais ou menos o que a gente está vendo aí, tá? Isso geralmente acontece com mais facilidade também quando a gente tira a vegetação das margens dos rios. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma chuva e aumento ali do volume do rio, né, a gente vai acontecendo um processo que a gente chama de assoreamento, né? E esse alargamento ali desse rio. Então, a vegetação que fica também na beira do rio é extremamente importante para evitar a erosão fluvial, tá bom? Vamos para a eólica, e a eólica é bem fácil, porque a gente sabe que tem energia eólica vem dos ventos. Então, a ação dos ventos, né, vai provocar esse tipo de intemperismo nas rochas, e aí a gente vai né, vai atuando um processo de sedimentação. Então, ela vai sedimentar, vai transportar essas partículas de rochas, e elas vão sedimentando em outros lugares, ok? Aí a gente consegue ver aí também, né, muito bem, através dessas escadinhas aí que foram formando nessa rocha. E, por último, não menos importante, é a glacial, que a gente encontra na página, peraí, 353, tá? A glacial, ela ocorre com o congelamento aí dos solos, né? E, consequentemente, a movimentação desses blocos, tá? Então, ó, ela também atua no congelamento da água, que se dilata e provoca alterações na composição e na disposição dessas rochas do solo. Então, a gente consegue ver bem aí esse processo de intemperismo ocorrendo aí, né, através da ação do gelo, que a gente chama de erosão glacial. E aí, se a gente falou de tanta erosão, ai meu Deus, erosão, como a gente pode evitar isso? Então, a gente tem técnicas que vão melhorar a qualidade desse solo, né? Botei para vocês as 3 técnicas que o nosso livro ele cita. Então, a gente tem o terraceamento, as curvas de nível e as faixas de retenção. Vamos, né? Vamos cada um aí. Terraceamento vai consistir na construção de degraus ou terraços dos declives. Para que isso acontece? Isso facilita, né, quando para a água ficar escoando, tá? Eu queria muito que vocês marcassem isso aí no livro de vocês, tá bom? Então, a gente vai construindo esses degraus, né? Esses terraços aí diminuem a água das chuvas e aí ele não vai encharcar, por exemplo, tá? E não vai gerar aí uma erosão pluvial, por exemplo, tá bom? Vamos para as curvas de nível. Então, isso aí facilita, né, para o plantio em costas de morro, com inclinação. Também pode ser usado as curvas de níveis, que consiste no plantio acompanhando o contorno do terreno. Então, lembra que eu falei para vocês? Quando a gente tem um morro e aí esse morro ele é desmatado, isso facilita também, né, o desmoronamento dele. Então, a gente faz essas curvas de níveis. Vai plantando dessa maneira, né, nessa segunda imagem aqui. Deixa eu marcar para vocês. Espera aí. E a gente vai construindo aí essas curvas de níveis, tá bom? Isso aí ajuda, obviamente, no processo erosivo, diminuindo o processo erosivo, né? Também diminui a velocidade da água, né? Enfim. E o último aqui, nas faixas de retenção, ela é utilizada também para evitar a água das chuvas que carregue a camada fértil do solo, que é essa primeira camada, né? Então, a gente vai deixando espaços de uma plantação para outra, tá? Isso e a gente intercala essas plantações, então isso também melhora ali, tá? Diminuindo esses processos erosivos, né? Principalmente pluvial, enfim. Solo e saúde.
tá? Solo e Saúde já é da unidade 4 do nosso livro, né? Então, a gente falou da importância do solo para a nossa alimentação, né, para os cultivos, só que o solo, ele também está relacionado com a nossa saúde, né? Se a gente degrada esse solo, se a gente polui esse solo, isso vai ter consequências. E as consequências a gente vai começar a falar agora. Mas antes da gente começar a falar essas consequências, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de técnicas para manejo desse solo, tá? Então, botei aí para vocês, ó. A qualidade do solo está diretamente relacionada à nossa saúde. Isso acontece porque consumimos produtos agrícolas e carne de animais que estão em contato com essa terra, ok? Nossa saúde depende do pasto, da grama, dos lençóis freáticos, ou seja, tá tudo intercalado, galera, tá? Podemos chamar do solo, né, de solo a superfície terrestre emersa entre a litosfera e a atmosfera. Os solos são muito importantes para os produtores rurais, pois significam o seu sustento e o sustento de sua família, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas técnicas de manejo do solo, né? Vamos começar. Então, vamos lá, gente. Primeira técnica, a gente vai falar sobre a aração. Então, eu falei para vocês, né, que é importante a gente ter furinhos, né, no solo para poder entrar tanto ar quanto a água. Então, quando eu tenho um solo muito compactado, ou seja, um solo muito juntinho, eu preciso mexer nesse solo. Então, a aração é esse processo, né? Então, ó, utilizada para evitar que o solo fique compactado, pois aumenta a sua permeabilidade. Se eu deixo o solo muito compactado, eu diminuo a permeabilidade desse solo, ou seja, a água, quando bater, ela vai encharcar. Então, a gente utiliza, né, tanto tração, essa tração pode ser por máquinas ou animais, tá? E eles vão revirando esse solo, né? Aí isso favorece aí a penetrabilidade de raízes, de plantas, da água, do ar, e aí deixa o solo, né, vai com o tempo deixando o solo aí mais nutrido e mais equilibrado. Processo de adubação, né? Adubação é quando tem um solo, por exemplo, que ele está infértil, ou ele está com um déficit, né? Ou seja, uma baixa aí de nutrientes, e eu preciso incorporar nele matéria orgânica, tá? Algum tipo de matéria orgânica. Eu posso utilizar essa adubação, né? Uma adubação verde, que a gente chama, a gente vai falar um pouquinho depois, tá? Mas a gente também tem outros tipos aí de adubações, né? Que são industrializadas, né? Então, o que é adubação? Reposição de matéria orgânica da matéria inorgânica em solos desgastados que ficam pobres em algum nutriente e que são naturalmente pouco férteis, tá? Então, a gente está vendo essa imagem aí, ok? Rotação de cultura. O que é rotação de cultura, professora? Rotação de cultura, galera, é quando o ideal é a gente evitar, né, quando a gente for plantar alguma coisa, né, fazer o plantio, que a gente fique sempre plantando a mesma coisa. A gente chama isso de monocultura, tá? Mono é porque a gente só vai plantar um tipo de espécie ali. Isso não é bom, porque com o tempo o solo vai ficando empobrecido, né? E pode ficar infértil. Então, rotação de cultura é quando eu faço, né? Por exemplo, a cada ano, de cada 6 em 6 meses, isso vai depender também da espécie, eu planto uma espécie diferente naquela mesma área. Então, como a gente está vendo nessa imagem. Então, a gente tem, por exemplo, feijão, depois a gente planta nabo, depois a gente planta soja. Então, rotação de cultura é fazer com que aquele solo receba várias espécies diferentes, favorecendo e melhorando e mantendo a qualidade desse solo. Monocultura não é muito bacana, né? O ideal é que a gente tenha uma rotação aí de culturas. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Adubação verde, tá? A adubação verde é quando a gente faz exatamente o seguinte. A gente planta uma leguminosa, né? Pode ser soja, feijão, por exemplo, tá? Essa leguminosa, lá nas raízes dela, a gente encontra bactérias. Essas bactérias, elas fazem um processo. Lembra que a gente falou sobre o ciclo do nitrogênio? Então, essas bactérias, elas fixam esse nitrogênio, né? O nitrogênio é um composto orgânico que melhora a qualidade do solo. E aí, logo depois que a gente faz isso, lembra que eu comentei com vocês sobre a questão da rotação de cultura? Quando eu planto, por exemplo, uma outra plantinha, né, uma outra espécie que não é uma leguminosa, a gente tem um equilíbrio, tá? Porque a gente vai ter um solo já enriquecido, né, cheio ali de sais nitrogenados, e isso facilita o crescimento de uma outra planta que não é leguminosa, tá? Isso a gente classifica como adubação verde, porque eu não vou precisar de nenhum outro composto, né, que não seja orgânico, tá? Para poder fazer com que esse solo fique mais fértil. Tudo bem?
Agora a gente vai falar sobre o plantio consorciado, tá? O plantio consorciado é quando eu faço literalmente quase que um processo de consórcio. Como é isso, professora? Eu vou alternar no mesmo lugar plantas variadas, tá? Então, é uma técnica que é muito utilizada para a fertilidade do solo, tá? E aí eu faço, por exemplo, uma faixa de milho, uma faixa de trigo, uma faixa de milho, uma faixa de trigo. Então, cada uma dessas plantas vão precisar de nutriente diferente e a gente equilibra, tá? Esse solo aí, ele não fica nem empobrecido, né? E nem vira uma monocultura, por exemplo. E o processo de irrigação é quando eu tenho uma área, né, que por algum motivo a gente não tem, né, um volume de chuva grande, por exemplo, ou uma dificuldade de encontrar água. E eu vou fazer esse processo de irrigação de uma maneira, né, antrópica, né, forçada. Né? Então, o solo é seco, eu instalo essas mangueirinhas e aí, né, uma vez por dia, a cada né, durante 3 dias, durante uma semana, isso vai depender da espécie da planta, eu jogo a água por essa mangueirinha. Isso facilita porque eu não tenho, por exemplo, um encharcamento do solo, eu jogo água suficiente para irrigar, né, para molhar as plantinhas, tá bom? E drenagem, ó, eu sei que nessa turma aí tem galera que gosta de futebol. Eu sei, não vou citar nomes, não vou citar nomes, mas você que gosta de futebol, vocês devem, a drenagem não vai ser tão difícil. Então, olha só, quando eu tenho um solo que tem uma tendência a ficar encharcada, tá? Eu preciso fazer um canal que escoe essa água. Isso acontece aqui, ó, lá no campo de futebol. Quando tem um campo de futebol, imagina aquela chuva ferrenha, né? Uma chuva muito, muito intensa. O campo ele começa a alagar por si só, né? Até porque aquela grama é uma grama sintética, muitas vezes, né? Tem até campos que a grama não é sintética, ou seja, é uma grama natural, mas ele tem a tendência a alagar. Então, o que que eles fazem? Eles instalam, né, caninhos, como a gente consegue ver bem aqui, tá? Então, quando começa a chover muito, a água ela cai, né, pelos poros que estão lá no campo e a gente tem o escoamento aí dessa água. Então, a gente diminui o processo de encharcamento do solo lá no campo de futebol. Você que é jogador ou você que gosta de futebol tem que saber disso, por favor. Tá bom? Então, aqui a gente também faz esse processo de drenagem, tá? Para fazer com que o solo não fique muito encharcado. E agora a gente vai falar sobre a questão da poluição do solo. Infelizmente, a gente sabe, né, que nem tudo é mil maravilhas, né? A poluição, ela pode ocorrer de diversas maneiras. Pode ser tanto por resíduos sólidos, resíduos líquidos, né? Ou seja, lixo, ou o chorume, que é aquele líquido fedorento que sai lá, né, do lixo. Que ele o chorume, ele vem do processo de decomposição das bactérias, né, e dos fungos. Pode acontecer também, tá? Pelos agrotóxicos, né, que são aquelas substâncias que são jogadas nas plantações para, né, matar as ervas daninhas, mas os agrotóxicos eles também nos intoxicam. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da poluição, tá bom? E a ação, ela acaba, né, trazendo um desequilíbrio para o meio ambiente. Então, a primeira coisa que a gente vai falar são os lixões. Então, o que é o lixão, professora? Não é da Avenida Brasil, não, tá? Nem da Mãe Lucinda, nada disso. O lixão são locais que são, né, jogados inapropriadamente o lixo, né, os resíduos das nossas casas. Então, quando a gente joga o lixo, né, coloca no portão e passa o caminhão de lixo, esse lixo ele precisa ser levado para um lugar que faça a separação dele, para poder a gente reaproveitar aquilo que pode ser reaproveitado ou que a gente consiga fazer aí um processo de ciclagem daquilo que não pode, tá? No caso dos lixões, não tem essa separação, então não tem nem a preparação do solo para receber esse lixo. Imagina uma cidade inteira depositando seus lixos num mesmo lugar, né? Quais são as consequências disso? Então, aqui a gente tem a imagem, tá? A consequência é que né, é produzido um gás chamado metano. Esse metano, né, vem da decomposição das bactérias através lá do lixo, por isso que fica fedorento, tá bom? Isso polui o ar. O chorume, que é aquele líquidozinho escuro, né, ele polui o solo e ele consegue chegar até o lençol freático. Este lençol freático que pode servir, tá, pra gente beber água. Então, quando a gente tem os lixões, né, a gente tem aqui uma imagem de um lixão que era aqui na região de Caxias, né, em Seropédica, próxima a
Seropédica, na verdade é o lixão de Caxias, né? A gente tem aí, olha o impacto que isso acontece, não só no meio ambiente, mas nas vidas das pessoas, né? Dos catadores. Então as pessoas vão ali, né, sem nenhum tipo de cuidado, né? Infelizmente, para retirar o seu sustento através dos nossos lixos. Então, qual é o ideal? O ideal é que a gente já em casa separe os lixos. O que é plástico, o que é vidro, o que é, né, alumínio. Isso facilita muito para quando, porque hoje os lixões são proibidos, né? Porque hoje a gente tem os aterros sanitários. Então, o aterro sanitário é completamente diferente do lixão. O aterro sanitário, a gente tem um cuidado desses resíduos, tanto sólido quanto líquido. Então, quando a gente deposita o lixo lá, né, o solo ele é encapado, tá? Então, ele tem uma manta plástica que evita com que esse chorume caia no solo, ou seja, a gente não tem contaminação do solo. Olha que legal. Mas esse chorume, ele também é levado para um reservatório e esse chorume, ele é tratado, tá? Ele é tratado, ele depois ele volta como adubo para plantações. Olha que maravilha! Então a gente não tem contaminação do solo, não tem contaminação do lençol freático. Ah, professora, mas e o metano, né? Que é aquele gás que é liberado ali pela decomposição. Peraí, esse gás, ele é liberado, continua sendo liberado, só que ele é queimado. Então, a gente tem uma diminuição desse gás jogado aí na atmosfera. E aí, quando a gente percebe, né, que a gente já tem uma camada muito grande de lixo, é feito um processo de aterramento. Então, eles aterram essa área. Por isso que a gente consegue ver bem aqui, olha, a formação de quase escadinhas, né? Que é quando a gente vai aterrando e vai colocando mais lixo, vai aterrando. Esse lixo continua sendo decomposto, tá? Só que cada etapa de um aterro sanitário é importante e é válido. A gente tem todo um tratamento aí, tá? Desse lixo, desses resíduos, né? Então, hoje, o ideal é que tenhamos aterros sanitários e não lixões. E aí, olha que importante reciclagem. Por que a gente não faz reciclagem em casa, hein, galera? Né? Por mais que a gente não tenha esses lixos aí, né? As cores certas, né? O vermelho, o azul, o amarelo. Mas a gente pode fazer isso em casa. A gente pode pegar saquinhos, né? Com cores diferentes e cada saquinho a gente colocar o nosso lixinho. Isso facilita, né, o meio ambiente, isso melhora o meio ambiente, isso facilita o catador que passa nas nossas ruas, isso facilita lá no aterro sanitário, tá? Então, vamos juntos ver as cores? Vamos lá. Vermelho, eu jogo plástico. Azul, eu jogo papel. Verde, eu jogo vidro. Marrom, eu jogo orgânicos, né? Matéria orgânica, que é resto de alimentos. E o amarelinho, eu jogo metal, né? Ou alumínio. Se a gente fizer isso em casa, eu tenho certeza que a gente vai estar ajudando não só a gente, mas o meio ambiente e a nossa sociedade em si. Tá bom? E a gente tem algumas doenças, né, que são transmitidas pelo solo. Então a gente viu, né, a gente sabe que a água também transmite doenças, o ar, né? Olha o coronavírus aí, mas o solo também, galera. E aí isso muito se dá pela contaminação desse solo. Então vamos falar um pouquinho dessas doenças. A primeira aí é a ascaridíase, tá? Então como que isso acontece? Qual o ciclo da ascaridíase? Então, tem uma pessoa que já esteja contaminada com essa verminose, né, que se chama Ascaris lubricoides, e o nome é estranho. E o nome do verme a gente chama popularmente de lombriga, tá? Então, a pessoa está contaminada ali com a lombriga, né, com Ascaris lubricoides, ele vai defecar num local que não é o adequado, um solo, por exemplo, né? Nesse solo, se a gente tiver algum tipo de plantio nele, tá? Essas hortaliças, né, os frutos, eles ficam contaminados com os ovinhos. E se a gente não lavar bem os alimentos, não cozinhar bem os alimentos, a gente se contamina e forma o ciclo, tá? Geralmente, os sintomas, né, da ascaridíase, a gente tem dor abdominal, né, que são as cólicas abdominais. A gente tem enjoo, né, vômito, diarreia, né, anemia, porque essa lombriga, né, o Ascaris lubricoides, ele vai se alimentar daquilo que a gente está se alimentando, então a gente começa a ficar anêmico. A gente tem um processo de emagrecimento, tá? Então é muito importante a gente não ficar, né, não defecar primeiro, né, em solo, né, a gente tem que fazer isso nos nossos banheiros, né,
O saneamento básico é importante, né? Então, a gente ter um saneamento básico é importante, diminui a contaminação por ascaridíase e lavar sempre bem os alimentos, né? E cozinhar sempre bem os alimentos, tá bom? Então, vamos lá, gente. Agora a gente vai falar de uma outra doença chamada ancilostomose, tá? A ancilostomose, né, ou ancilostomíase, que é o nome real da doença, né, que é causada pela ancilostomose, né, ela tem um outro nome que é mais popular, a gente chama de amarelão. Esse amarelão, né, esse nome ficou popular por conta do Monteiro Lobato, né? Ele escreveu uma história do Jeca Tatu, né, que contava a história de um é, de um homem, né, que vivia no interior, descalço, e aí vocês vão entender por que que ele estava descalço, né, que ele vivia sempre apático, cansado, com uma barriguinha grande, né, porque o Nector americanos ou o Ancylostoma duodenale, que são os nomes científicos desse verme, né, ele fica também no solo, né, então se uma pessoa que tiver essa doença defeca no solo, os ovinhos, né, ficam lá e a larvinha, né, desse verme, ela penetra, tá, na pele das pessoas. Então, é através da penetração, tá, é, do, do vermezinho que a gente vai ter a contaminação do indivíduo. E aí ele vai se instalar lá no intestino né, da pessoa, do seu hospedeiro, e aí com isso ele vai se reproduzir, vai liberar os ovinhos pelas fezes e assim por diante, tá bom? E aí por isso que Jacatatu, né, Jacatatu ele tem o amarelão, né, ele tem a ancilostomose, porque ele vive descalço, então não é pra gente ficar descalço no solo, tá bom? Vamos para o bicho geográfico? O bicho geográfico ele também penetra na pele, tá? A larvinha e também vai penetrar na pele. Só que aqui a gente tem uma diferença, né? Então, os cães, por exemplo, né, que tiverem aí contaminados, eles, quando fazem, né, quando eles defecam lá, no solo, eles defecam, os ovinhos, né, lá nasce dos ovinhos a larva que a gente chama de migrans. Essa larva migrans, elas podem voltar para o animal ou ela pode contaminar a gente. Como ela contamina, professora? Ela também penetra pela pele. Então, a larvinha entra pela pele e aí ela vai, conforme ela vai caminhando pela nossa pele, ela vai deixando um rastro. A gente chama de bicho geográfico porque, né, vai deixando quase que um mapinha ali, né, na nossa pele, tá bom? Então, é pra gente não andar descalço, né, em solos, pode ser arenoso, enfim, qualquer tipo de solo a gente evitar, né, mexer, porque não penetra só na pele do pé, não, pode penetrar na mão, na barriga, tá bom? Então, tem que ter muito cuidado nos locais aí que a gente brinca, né, enfim. O tétano, né? Então, o tétano, ele é causado pelo Clostridium tetani, tá? O Clostridium tetani é uma bactéria, então não é mais verme, é uma bactéria agora, tá bom? E essa bactéria, ela fica associada a objetos, né, que estão enferrujados, ou seja, que estão oxidados. Então, essa bactéria, ela não gosta muito de oxigênio, então ela fica lá nos objetos oxidados e quando a gente espeta, mas tem que espetar até, tipo, bem, né, numa camada mais interna da nossa pele, tá? Fazer um pequeno arranhão, a gente não pega tétano, não. Tem que penetrar realmente, tá bom? Esse objeto lá na camada mais profunda ali da nossa pele. Então, essa bactéria, ela cai na nossa corrente sanguínea e ela vai chegar, né, na nossa musculatura, no nosso sistema nervoso, ela faz uma paralisia da nossa musculatura, né, podendo infelizmente levar à morte, tá bom? Então, a gente tem a vacina para o tétano, né? A gente toma a vacina para o tétano, mas se a gente, né, se acidentar por algum motivo, a gente pode fazer um reforço dessa vacina, tá bom, gente? Então tem que ter muito cuidado. Ah, professora, é só ferro, né? Só agulha ou ali o prego? Não, tá? Se, por exemplo, a gente estiver mexendo no solo, né? E se espetar ali com um espinho, alguma coisa assim, tem que ir no hospital, né? No postinho de saúde, tomar a vacina do tétano, tá bom? E a gente vai falar agora sobre os agrotóxicos, que é a parte final da nossa matéria, né?
Então, os agrotóxicos, galera, são aquelas substâncias que são pulverizados nas plantações para evitar o crescimento, né, de ervas daninhas, ou seja, de outras plantas que podem matar essa plantação, tá? Esses vegetais, no caso que a gente está plantando, né? E também ela serve para matar alguns animais que a gente considera de pragas, né? Que são aqueles animais que vão se alimentar daquilo que a gente está plantando. Por um lado é bom, né? Porque a gente tem aí um cultivo mais eficiente, mas pelo outro lado, e esse é o lado pior, né, os agrotóxicos eles têm vários problemas, várias problemáticas. Poderia listar vários, eu vou citar alguns para vocês, tá? Então, quando a gente pulveriza esses agrotóxicos nos nossos alimentos e a gente não lava bem esses alimentos, ou dependendo do alimento, nem lavando dá muito certo, a gente está ingerindo essas toxinas que são mortais, né? Então, com o tempo, a gente vai, ao invés de a gente se alimentar aí como está nessa charge aí, né? A gente achando que está fazendo uma boa alimentação, mas na verdade a gente está se intoxicando, né? Então, a utilização do agrotóxico hoje é uma briga muito grande, né? Porque ele pode gerar algumas doenças, ele pode inclusive levar à morte. Então a gente tem que ter muito cuidado. O ideal é que a gente se alimente de alimentos que são orgânicos, ou seja, são alimentos que são plantados e cultivados sem a utilização de agrotóxico, tá? Isso tá lá na embalagem quando a gente vai comprar algum alimento. Então, fiquem atentos, se tem a oportunidade de comer um alimento mais, né, natural, que seja o ideal, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi grande, né, nossa aula de hoje, né? Mas foi necessário. Então, façam os exercícios da página, né, da unidade 3 e da unidade 4. Na semana que vem eu vou fazer todas as correções, tá bom? E eu espero que vocês tenham uma boa semana. Tudo de bom para vocês. Estou morrendo de saudade de vocês. Um beijão e até a próxima, galera. Beijo!